Para você que, assim como eu, gosta de uma história que seja um pouco assustadora, acredito que sente falta dessas histórias. Embora você possa não acreditar em algumas, mas eu acho melhor você começar a acreditar. Ou vai me dizer que você nunca viu, ou nunca sonhou, ou até imaginou o tal homem de terno. Eu mesmo, quando era criança, cheguei a avistar esse tal homem de terno que estava em cima de um guarda-roupa que a gente tinha em nossa casa. Eu tinha apenas 5 anos de idade, mas me lembro muito bem daquela madrugada na qual eu não consegui dormir tranquilamente. Para piorar, esse tal homem do terno adora assustar as crianças. Então você, quando foi criança, não chegou a avistar esse tal homem do terno? Você foi uma criança de muita sorte. Mas se ainda está completando 18 anos, não está totalmente livre desse tal homem de terno, pois é principalmente na criança e na adolescência, e assim fazendo mudar o comportamento da criança de uma hora para outra, fazendo seus pais acreditarem que está passando por um período de transformação na primeira infância, quando na verdade pode ser por conta do tal homem de terno. Como a história de uma senhora que passou por isso na primeira infância e ainda hoje com seus 70 e poucos anos se lembra do homem de terno. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Mariodete, tenho 74 anos e mesmo com toda essa idade, toda essa experiência, carrego um trauma na minha infância, no qual eu venho ter pesadelos até hoje. Eu sempre fui e era uma criança muito apegada com minha mãe e todas as noites eu dormia na cama dela, já que perdi meu pai muito cedo. Eu tinha apenas 2 anos e não cheguei a ver meu pai, ou pelo menos não me lembro do rosto dele. Mas assim que completei 5 anos de idade, minha mãe resolveu que era hora de começar a dormir sozinha no meu quarto, pois ela havia comprado uma cama muito linda para a época e também feito um quarto para mim, muito bem arrumado também. Lá tinha muitas luzes de diversas cores e também muitos brinquedos. Tudo isso para tentar me convencer a dormir no quarto sozinha. Acontece que eu sempre começava a dormir na minha cama, mas acordava durante a noite e voltava para a cama da minha mãe. Ela ficava uma fera comigo, mas aceitava, e logo eu acordava do lado da minha mãe. Para mim era a melhor coisa do mundo, eu não queria sair dali. Até que uma noite minha mãe falou que era para me ficar dormindo naquele quarto e não voltar para o quarto dela. Só que seria bem óbvio que eu não respeitaria minha mãe e assim voltaria para o quarto dela durante a noite. Só que chegando no quarto da minha mãe, a porta estava trancada e assim não teve jeito, eu tive que dormir no meu quarto. Enquanto eu voltava para o meu quarto, eu tive a sensação de ver alguém entrando, pelo menos uma sombra, e era muito grande. Eu segui em frente, muito cautelosamente, e quando olhei para o quarto não havia ninguém. Eu achei que fosse coisa da minha imaginação e assim eu entrei no quarto, deitei na minha cama para dormir. Eu estava dormindo muito bem, quando de repente eu escuto um barulho que chega a me assustar, e assim eu logo acordo e levanto com a minha cabeça. Eu olhei tudo ao meu redor e não havia ninguém, mesmo assim estava com medo. Mas foi atrás da cortina, que era clara, que pude ver nitidamente um homem muito alto
que usava um terno. Eu não conseguia ver seu rosto. Parecia que era todo branco. Como meu quarto era muito iluminado, eu pude ver aquele homem atrás da cortina e logo gritei minha mãe. Gritei minha mãe chorando desesperadamente. Cobri minha cabeça com a coberta. Minha mãe entrou no quarto, acendeu a luz. Eu olhei para ela, olhei para a cortina, não havia mais ninguém ali. Eu falei para ela do tal homem que havia aparecido ali, mas ela me obrigou a ficar no meu quarto. Eu passei aquela noite inteira com a luz acesa, com medo daquele homem de terno. Porém, na noite seguinte, a minha mãe me obrigava a ficar naquele quarto novamente, dizendo que era para mim perder o medo de dormir sozinha. Só que decidi não fechar os olhos para dormir, e olhando para a porta, eu percebi que tinha uma mão se agarrando e logo colocaria a outra mão no batente da porta. E muito lentamente ia surgindo uma cabeça e um rosto totalmente branco, sem olhos, sem nariz, sem boca. E mesmo assim parecia estar olhando em direção à cama. Novamente eu cobri minha cabeça e resolvi fazer um buraco na coberta para olhar. De primeira não tinha ninguém ali, mas continuando olhando pelo buraco que fiz na coberta, eu vi aquele homem de terno passando pela porta de um lado para o outro. Ele era muito grande. Eu cobri minha cabeça novamente, não olhei mais pelo buraco, me virei e fiquei tremendo na cama. Quando eu senti que o outro lado da cama começava a se afundar, como se alguém estivesse deitando na minha cama. Outra vez eu gritei minha mãe, assustada. Ela não me deu ouvido. Eu bati na porta do quarto, ela não abria para mim. Quando olhei para o lado e percebi que a sombra daquela coisa estava vindo em direção a mim, saindo do meu quarto. A sombra daquele homem de terno que me assustava. Foi assim por várias noites seguidas, pois minha mãe sempre me obrigava a dormir sozinha no meu quarto, e eu estava vendo todas as noites aquele homem de terno. Mas aquela noite, percebendo que minha mãe não abriria a porta e percebendo que aquele homem estava vindo em minha direção, eu não tive escolha. Eu saí da minha casa correndo. Corri sem parar uma longa distância, mas olhei para trás correndo e percebi que aquele homem de terno estava na rua vindo correndo atrás de mim no meio da madrugada. Mas consegui chegar na casa da minha avó. Eu bati desesperadamente. Eles demoraram um pouco para abrir, mas abriram a porta antes daquele homem chegar perto de mim. Eu sabia que minha avó não iria acreditar em mim se eu contasse a verdade para ela. Então inventei uma mentira. Falei que minha mãe estava me batendo muito, judiando de mim. A minha avó, mãe do meu pai, não gostava da minha mãe. E sabendo dessa mentira minha, ela entrou na justiça para ficar com a minha guarda. Eu amava muito minha mãe, não queria sair de perto dela, mas por conta desse tal homem de terno, na qual minha mãe não acreditava em mim, eu acabei morando com a minha avó, que não me deixava dormir nem uma noite sozinha. Eu perdi minha mãe, que nunca me perdoou por causa disso. E mesmo morando com a minha avó até a minha maioridade, eu continuei vendo todas as noites no quarto o tal homem de terno, na qual hoje em dia todos o chamam de Slenderman.